Bom, boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos à nossa casa novamente. Nosso boa noite também aos companheiros que estão online, na comunidade de Vida Nova, e também aos seguidores de Aurélio Gomes no Facebook. Também nosso boa noite. E antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece. Então, para tanto, eu convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, e também junto aos companheiros espirituais que estão sempre ao nosso lado, aos mentores dessa casa, que estão sempre a zelar por nós, nos intuindo, nos orientando, nos protegendo, e que nós possamos atingir os objetivos dessa atividade, que é da exposição evangélica e da transmissão dos passes, mas que nós possamos nos fazer entendidos, que nós possamos atingir essa compreensão, por vezes muito difícil, mas que nós, com o auxílio do plano maior, vamos aos poucos compreendendo o que nos pede a doutrina, e ela não nos pede muito, apenas que nós sejamos melhores. Que assim seja. Bom, o tema que eu escolhi para hoje é esquecimento do passado. Vamos lá. Então, eu começo com a pergunta lá do Livro dos Espíritos, a 392, e o Kardec pergunta: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E eles respondem o seguinte: olha, não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si, né? Logicamente, a gente se encontra numa situação, num mundo de provas e expiações, e nós ainda não temos condições de saber tudo, né? Então, porque o homem nem deve, nem pode saber tudo, né? Porque a gente não tem essa compreensão toda para aceitar toda uma verdade, né? Aos poucos isso vai se revelando para a gente, esse véu vai sendo retirado e a gente vai entendendo, né? Então ele fala, se tirasse esse véu de uma vez, a gente ficaria ofuscado, né? A gente não entenderia, né? E fala que esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si, né? E nós vamos ver o porquê dessa frase, né? Por que esquecendo o passado, ele vem aqui, encarna nesse planeta e pode encarar os seus problemas sem envolver o passado. Na 393, a pergunta seguinte, o Kardec pergunta: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência de vidas de que se esqueceu, desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? A resposta dos Espíritos é um pouquinho longa, eu tentei fazer um resumo aqui para ficar a coisa mais clara, tá? Então eles falam o seguinte, que a cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e pode distinguir o bem do mal. Ou seja, a cada encarnação a gente vai melhorando um pouquinho, né? Por pior que seja, a gente sempre dá um passinho a mais. Então a gente vai, nessa melhora, a cada existência a gente vai podendo distinguir melhor o bem do mal, né? Como ele diz ali. Onde estaria seu mérito se lembrasse de todo o seu passado? Ao retornar à vida espiritual, ele toma ciência de toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que lhe causaram sofrimento, assim como poderia ter evitado tudo isso. A bem da verdade, essa toma ciência não é para todo mundo, são os espíritos que fazem merecer por isso, né? Há espíritos que estão ainda em tal grau de imperfeição que não tem essa oportunidade, porque também não tem o entendimento, né? Então, bate e volta, né? Vamos dizer assim, no português claro, né? Se você tem uma certa compreensão e então você toma ciência, você toma consciência, melhor dizendo, da sua situação como desencarnado, então tudo isso pode ser revelado. E às vezes é revelado aos poucos também, não é revelado assim tudo de uma vez, né? Até que você tenha condições de poder retornar aqui numa nova encarnação, né? Então, entendido isso, a gente continua aqui, olha.
reconhece justa a sua posição e busca uma nova existência capaz de reparar os males, escolhendo provas que considere apropriadas ao seu adiantamento, com o auxílio dos espíritos protetores. Então, uma vez que ele esteja consciente lá no plano espiritual, ele reconhece que é justo o que ele está passando, né? E ele tem a oportunidade de escolher uma prova que ele possa vir aqui reparar os males que ele tenha feito, né? E aí ele retorna. De volta à vida material, traz consigo essa intuição no pensamento, e diante do mal, instintivamente, resistimos, que achamos ser fruto da educação dos pais, mas que na verdade é a voz da consciência, né? Então veja, quando volta, isso está na consciência dele, é a voz da consciência que vai dizer para você, não faça isso, não faça aquilo, né? Às vezes a gente acha que é fruto da educação dos pais, né? da religião, mas muitas vezes, em geral, é a voz da consciência nos falando, nos orientando, né? O que caminho devemos tomar. E às vezes também a gente não dá bola para a voz, né? Esse que é o problema. A gente acaba decidindo as coisas erradas, as escolhas, né? Que a gente acaba fazendo. Essa voz, que é lembrança do passado, nos adverte para não cometermos os mesmos erros, né? Daí que, se resistirmos com coragem às novas provas, haverá evolução, mesmo voltando àquele meio que nos deturpou, né? Então, em geral, a gente acaba voltando no mesmo meio, com as mesmas pessoas, para que a gente possa até reparar com aquelas pessoas o que nós fizemos de errado, né? E elas conosco também, né? E se a gente resiste, né? Se a gente não se deturpar com o meio, quer dizer, nocivo, né? Então a gente acaba se adiantando um pouquinho, né? Então, no caso da pessoa nascer numa situação pobre, num lugar muito ruim para se morar, sem condições nenhuma, né? E a pessoa, em vez de melhorar, não, ela entra naquele meio e acaba se deturpando e às vezes até piora a situação, né? Agora, se a gente tiver coragem nessas provas, a gente acaba ultrapassando isso e podendo evoluir um pouquinho, né? O Kardec faz um comentário a essa questão, que ele fala o seguinte, ó, não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado, né? Então veja, além da intuição, a gente tem essas tendências que revelam quem que nós fomos, né? Então não precisa levantar o passado. A gente vê de acordo com o nosso temperamento, com as nossas tendências, a gente vai descobrir o que nós fizemos, o que nós fomos, né? Então a gente, às vezes, você vê uma pessoa que tem muito violenta, só quer brigar, né? O que é isso? Isso é uma reminiscência do passado, ele já traz isso com ele, né? E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores, né? Então é sempre a consciência nos lembrando, né, do que nós devemos fazer para resistir àquelas tentações, né? Aí tem uma série de notas que falam o seguinte, ó, há quem defenda que o esquecimento do passado seja um obstáculo a não aproveitar as experiências de vidas passadas. Então ele fala o seguinte, poxa, eu queria aproveitar a experiência que eu tive, né? E assim eu melhoraria, eu procuraria não fazer aquilo que eu fiz no passado. Mas na verdade é o que ele fala em seguida lá, olha. Se Deus ouve por mim lançar um véu sobre o passado, é porque nisso há vantagem, né? A gente não vai discutir com Deus, né? A lembrança poderia nos causar gravíssimos inconvenientes, né? Poderia nos humilhar grandemente ou fazer exaltar o nosso orgulho, né? Entravando assim o nosso livre-arbítrio, né? Então, às vezes, veja bem, imagine você estar ao lado de pessoas que você humilhou, né? Como é que você vai encarar uma pessoa dessa, né? Você vai estar com vergonha, você vai ficar realmente não vai gostar da situação. Ou vai exaltar o nosso orgulho, né? Então, a gente está aqui para combater o orgulho e não para exaltar, né? Entravando assim o nosso livre-arbítrio. Acarretaria enormes prejuízos e inevitável perturbação nas relações sociais.
Então, por exemplo, a nossa vida de relação, ela estaria prejudicada porque não haveria como encarar as pessoas a quem fizemos mal ou que fizeram mal para a gente, né? Então é aquela situação, nós temos na família pessoas que são nossos familiares difíceis, né? Mas a gente não sabe o que aconteceu no passado, então fica mais fácil a gente resolver essa situação, encarar isso, né? Fazendo um perdão, né? Tentando compreender aquela pessoa que é difícil, né? Porque sempre uma família tem, né? Então essas relações ficam mais fáceis se a gente não evocar o passado, né? Em geral, renascemos no mesmo meio anterior, estabelecendo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar no mal que lhes haja feito. Então é aquela história. Em geral, a gente volta não com todas as mesmas pessoas, né? Mas em geral a maioria retorna, né? Até porque não houve entendimento aqui, ou houve muito pouco. Então a gente retorna para poder continuar nessa batalha do entendimento, do perdão, de poder reparar essas arestas, né? E aí continua o seguinte, se não houvesse o esquecimento, reconheceríamos aqueles a quem tivéssemos odiado e esse ódio se reacenderia, né? Isso é lógico, né? Então você vai rever uma pessoa que que você odiou, né, por uma certa situação, e isso aí voltaria à tona, né? Então é uma coisa bastante complicada, né? Sentiríamos humilhar diante daquelas pessoas a quem tivéssemos ofendido. Para a nossa melhoria, Deus nos ofertou o que precisamos, ofertou o que precisamos e o que nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas que nos priva de tudo que nos seria prejudicial, né? Então Deus nos dá a voz da consciência que nos alerta quanto a isso, né? E a própria tendências instintivas que vai dizer quem fomos no passado, dá uma impressão geral, né? Vamos lá. Na 608 Livros dos Espíritos, Kardec pergunta: o espírito do homem tem, após a morte, consciência das suas existências anteriores ao período de humanidade? Ele quer dizer o seguinte, existências anteriores a essa encarnação, né? Então ele responde o seguinte: não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. E não é mesmo, né? Essa existência é mais uma, como foi a anterior, e nós que estamos no estágio tal que revela que nós já somos espíritos mais ou menos antigos, né? Porque já estamos acompanhando aqui a transição do planeta, né? Para um mundo em regeneração. Então isso revela que nós não nascemos ontem, não fomos criados ontem, melhor dizendo, né? Nós somos mais ou menos antigos já, né? Nós estamos velhos aí de carreira, né? E fala, difícil mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, né? Como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no seio materno, né? Então, veja, se a gente for usar como exemplo essa existência atual, muita gente não lembra da nossa infância. Eu, por exemplo, só me lembro dos 7 anos, 8 anos para cá. E muito vagamente, né? E a gente não lembra a rotina, como é que era, né? Como é que era em casa, sabe? A gente lembra, assim, coisas que mais marcaram, né? Como é que era a casa e tal. Mas a rotina, o dia a dia, a gente não lembra. Muito difícil, né? Então é a mesma situação do espírito. Ele não vai lembrar existências muito antigas, né? Muito anteriores. Essa é a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. Né? E até é difícil dizer como é que nós começamos, onde reencarnamos, né? Por diversas vezes, é muito difícil. E na 316, lá também do Livro dos Espíritos, ele pergunta: o espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos da sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Quer dizer, está perguntando se ele lembra em detalhes, né? Todos os acontecimentos da sua vida e se ele consegue captar um conjunto dessas experiências num golpe de vista, quer dizer, de uma vez ele vai entender tudo, né? Então eles respondem
Lembra-se das coisas, né? De conformidade com as consequências que deram resultado para o estado em que se encontra como espírito errante, né? Então veja, ele lembra das coisas de conformidade com as consequências que resultaram, né? Para o estado em que se encontra o espírito errante. Errante aí não é de erro, tá, pessoal? É o espírito errante que está na erraticidade nesse intervalo entre uma encarnação e outra, né? Bem compreende, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se, né? Então, o que não é importante, realmente não vai ser recordado, né? Até porque, lá no plano maior, os espíritos protetores não vão mostrar para ele coisas inúteis, coisas banais, né? Logicamente vai mostrar o que seja interessante para a própria evolução do espírito, né? Então não vamos perder tempo com coisas sem importância, né? Aí o Kardec insiste na 306A. Mas se eu quisesse, poderia lembrar-te delas? Ou pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, né? Como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. É o que eu estava falando. Se não tem utilidade, vai perder tempo com isso? Não vai, né? Ele pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores relativos aos fatos, né? Então, aí, se é um fato que possa ter relacionado, tudo bem. Mas que não tem utilidade, é perda de tempo, né? E na B ele insiste ainda, entrever o espírito objetivo da vida terrestre com relação à vida futura, né? Então, que ele pergunta aí, se ele vê, por exemplo, essa existência relacionada com a vida futura, se ele vê alguma relação nesse sentido, né? Ele responde, o espírito, certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida no seu corpo, porque lá a nossa visão, a nossa consciência vai se ampliar, né? Porque lá nós estamos sem esse instrumento que acaba fechando a nossa cabeça, né? Lá, sem a matéria, lá a gente vai compreender as coisas melhor, né? Compreende a necessidade de sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas, né? Então, veja, isso que ele respondeu é assim, de uma forma ideal, né? Que ele compreende muito melhor do que estando lá sem o corpo, né? Compreende a necessidade de sua purificação para chegar ao infinito, né? Ou seja, a eternidade, e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas, né? Encarnação é que a gente vai depurando, né? A passos lentos, mas vamos, né? Então, na Gênesis, no capítulo 11, item 22, Kardec explica o seguinte: não há solução de continuidade na vida espiritual, ou seja, não há interrupção na vida espiritual, a coisa segue normal, né? Cada espírito é sempre o mesmo eu, antes, durante e depois da encarnação, sendo esta apenas uma fase da sua existência, né? Mesmo que a gente volte aqui e esqueça o passado, a gente não perdeu a nossa individualidade, a nossa personalidade, continua o mesmo, né? É o mesmo eu que ele fala lá, né? Antes, durante e depois da encarnação, sendo esta atual apenas uma fase de sua existência, né? A nossa existência até afora a eternidade. Esse aqui é só um instante, como foram outros, né? O próprio esquecimento se dá tão só no curso da vida exterior de relação. Quer dizer que o esquecimento só dá enquanto nós estamos aqui, né? Quando voltamos, a gente acaba relembrando, quando fazemos por merecer, quando damos condições para isso, a gente acaba relembrando, né? Então, que ele fala, tão só no curso da vida exterior de relação, que é o encarnado, né? Durante o sono, desprendido em parte dos liames carnais, restituída a liberdade à vida espiritual, o espírito se lembra, pois que então já não tem a visão tão obscurecida pela matéria. E também, durante o sonho, a gente se desprende, né? Embora esteja ligado pelo fluido, né? Pelo cordão, né? Fluídico, a gente tem essa liberdade e às vezes se encontra com
espíritos protetores que dão uma orientação, ou com algum familiar, né? E a gente, às vezes, volta e tem aquele sonho que a gente não lembra, né? Em geral, né? E ele aqui reforça, já não tem a visão tão obscurecida pela matéria, né? Então, a gente, em espírito, tem a mais liberdade, a maior compreensão das coisas, né? Porque o corpo dificulta isso. Leon Tolstói, em seu livro Leon Tolstói para ele mesmo, nos lembra: retornando ao mundo espiritual após a existência física, dependendo das condições do espírito, geralmente mantemos o esquecimento passado que se refere às outras encarnações. Lembranças que vão gradualmente sendo liberadas na medida das nossas necessidades de reajustamento perante o próximo e perante nós mesmos. Então, o que ele está dizendo aí? Que a gente retornando ao plano espiritual, dependendo da nossa condição, né, isso vai sendo liberado gradualmente, essas recordações, né, até que a gente atinja um momento propício para uma nova encarnação, né. Isso pode durar um bom tempo, né, na medida das nossas necessidades de reajustamento perante o próximo e perante nós mesmos. O Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele fala o seguinte sobre o esquecimento do passado. Ele fala que o esquecimento do passado é a condição indispensável de toda a prova e de todo o progresso. O nosso passado guarda suas manchas e nódoas. Percorrendo a série dos tempos, atravessando as idades de brutalidade, devemos ter acumulado bastantes faltas, bastantes iniquidades. Libertos apenas ontem da barbaria, o peso dessas recordações seria acabrunhador para nós. A vida terrestre é algumas vezes difícil de suportar. Ainda mais o seria se, ao cortejo de nossos males atuais, acrescesse a memória do sofrimento ou das vergonhas passadas. Então veja, a vida já é difícil, né? Já tem os seus problemas próprios, né? Seria pior se a gente já tivesse ainda a recordação desses males que nós aprontamos, né? Porque se estamos nesse planeta é porque por uma coisa nós não fomos, né? E é o que ele fala lá. Percorrendo a série dos tempos, atravessando as idades de brutalidade, né? Que a gente também foi se depurando, né? Porque nós passamos todo um tempo de muita ignorância, ainda estamos, né? Mas a gente já vai passando por esses obstáculos, né? E a gente já fala, o peso das recordações seria acabrunhador para nós. A gente sentiria muito, nós nos sentiríamos humilhados com isso, né? Seria muito difícil. Bom, seria isso aí, gente. Só para encerrar, a gente tem que ter em mente o seguinte: tudo que nós temos para enfrentar os nossos problemas, a gente tem sempre que ter em consideração que a gente está sobre uma lei divina, né? Então, se Deus ouve por bem que a gente não relembrasse do passado, é porque isso faz bem para a gente, né? Embora a gente defenda que a gente deveria conhecer para poder melhor se programar, né? Saber quem era o inimigo para poder perdoar aquela coisa, mas a coisa não funciona bem assim. É bom que a gente ignore para que a gente aprenda a amar aquela pessoa que nós odiamos no passado. E geralmente isso está ali na nossa família, nas nossas relações, né? Às vezes não é um familiar, mas é um cunhado, é uma sogra, é um vizinho, né? Então são situações que mudam em cada encarnação, mas estão sempre ali, próximos. Se não é familiar, é um agregado, sabe? Então a gente precisa ter isso em mente, né? Então a gente tem que agradecer a Deus por dar essa oportunidade de a gente ter esse esquecimento, para que a gente tenha essa condição de enfrentar o problema, que seria bem pior se eu soubesse quem era aquele que está comigo lá, no papel de filho, de pai, né? Um primo, sei lá o quê, né? Bom, vamos passar então agora para a nossa segunda parte. Nós vamos então passar para os passes, né? Então eu convido os médiuns passistas que possam dirigir a sala de passes, né? E a gente